Preciso de um tempo para mim. Só vou me desconectar um pouco das redes, sabe? Para respirar. Essas foram as últimas palavras dela. E eu acreditei. Como um idiota completo, eu acreditei. Fui dormir naquela noite tentando respeitar o espaço dela, segurando a ansiedade de não saber se ela estava bem, se precisava de algo, se queria mesmo espaço, ou se aquilo era só o começo do fim. O que eu não sabia era que, enquanto eu me culpava por talvez ser um namorado pegajoso demais, ela estava ativa no Instagram, no TikTok e até comentando nos posts dos amigos em comum. O que eu não sabia era que desconectar era, na verdade, só um jeito bonitinho de dizer vou te bloquear, mas não quero parecer vilã. E sim, ela me bloqueou. Mas esqueceu que o melhor amigo dela ainda me seguia. Que o perfil da prima dela era público. E que as redes sociais, aqui nos Estados Unidos, são basicamente uma vitrine de mentiras bem organizadas, até que alguém puxe a cortina. Mas antes de entrar nisso, deixa eu voltar um pouco. Meu nome é Lucas. Tenho 28 anos, sou brasileiro mas moro nos Estados Unidos desde os 17. Vim com minha mãe depois que ela se casou com um americano. A gente se instalou em Raleigh, na Carolina do Norte, e desde então minha vida tem sido uma mistura de café brasileiro, sotaque arrastado e muito esforço para ser aceito. Conheci a Chloe no trabalho. Eu era gerente assistente numa loja de eletrônicos. Ela entrou como vendedora temporária no final de ano. Primeira impressão? Linda. Não aquela beleza de Instagram com filtro, mas aquele tipo de menina que tem o olhar vivo, o sorriso fácil, e que faz até o uniforme de loja parecer estiloso. Sabe? Ela era extrovertida, engraçada e, para minha surpresa, puxou papo comigo primeiro. Trocamos mensagens, memes, playlists. 2 semanas depois, estávamos saindo juntos. 1 mês depois, ela dormia na minha casa quase todo final de semana. 3 meses e já conhecia minha mãe. 6 meses e eu achava que tinha encontrado aquela pessoa. Aquela que a gente vê em comédia romântica, mas acha que nunca vai aparecer na vida real. A relação era leve. A gente ria muito. Viajamos juntos para Asheville uma vez, passamos um fim de semana num Airbnb minúsculo com jacuzzi e lareira elétrica. Foi ali que ela me disse que me amava. Com a voz meio embargada, depois de um vinho barato e 3 rodadas de Uno. Eu também disse que a amava. E naquele momento, juro por Deus, eu acreditava de verdade que estávamos no mesmo ritmo, na mesma entrega. Mas se tem uma coisa que aprendi com essa história toda, é que o eu te amo pode significar tudo ou absolutamente nada. Começou com ela respondendo menos. Dizia que estava exausta, que o trabalho estava puxado. Começou a cancelar alguns encontros de última hora, mas sempre com justificativas que pareciam plausíveis. Problemas com a mãe, dores de cabeça, crises de ansiedade. Eu tentei ser compreensivo. Já lidei com ansiedade, sei como é difícil às vezes sair de casa, estar com gente, fingir que está tudo bem. Então eu dava espaço. Mandava mensagem de bom dia, às vezes um meme bobo, mas nunca cobrando. Nunca pressionando. Até o dia em que mandei um áudio perguntando se queria jantar comigo num food truck que a gente amava, e a resposta foi: Lu, eu te amo, mas preciso de um tempo para mim. Tô me sentindo sobrecarregada, sabe? Só vou me desconectar um pouco das redes, do celular. Não é sobre você, é sobre mim. Prometo que é temporário. E aí veio aquele silêncio gelado. Aquela pausa longa que deixa mais dúvida do que certeza. Eu respirei fundo e respondi com tudo bem, tô aqui se precisar. Ela não ouviu. Já tinha me bloqueado no WhatsApp. Achei estranho, mas tentei racionalizar. Vai ver, ela queria realmente dar um tempo digital completo, sem distrações. Vai ver, foi sem querer. Vai ver, foi automático. Mas no mesmo dia, vi que ela ainda estava postando no Instagram, e não era nada sutil. Selfie no espelho com legenda tipo cuidando de mim, stories de café caro com músicas indie, um reels com a legenda energia limpa, mente leve, coração blindado. E, claro, curtidas em fotos de amigos em comum. Inclusive curtidas em posts de um cara que, até então,
Eu achava que era só um conhecido do trabalho. Ali eu comecei a ficar inquieto. Porque se ela queria espaço, tudo bem. Mas por que me bloquear e continuar online para todo o resto do mundo? Contei isso pro Kevin, um amigo meu que também trabalha na mesma loja. Ele franziu a testa e disse: Cara, isso tá estranho. Ela falou a mesma coisa pro Brad na semana passada. Que tava se afastando das redes. Mas ele mandou mensagem ontem e ela respondeu normal. Como assim? Perguntei. Mano. Ela postou uma enquete nos stories, ele votou, ela mandou DM agradecendo e puxou o papo. O sangue me subiu. Tentei acessar o perfil dela por uma conta antiga que eu tinha e que ela nem sabia que existia. E lá estava tudo. Tudo. Ela nunca parou. Nunca se desconectou. Nunca se afastou. Só apagou a minha presença da vida dela como se fosse um clique. Bloquear foi a forma covarde de me tirar da equação sem ter que lidar com a reação. Eu não fazia ideia do que estava por vir. Nem imaginava que aquilo tudo era só o começo, e que ela tinha esquecido o detalhe mais importante: os amigos dela gostavam mais de mim do que dela. Se você já passou por um ghosting, sabe como é. A cabeça começa a girar em espiral. Cada mensagem antiga vira pista. Cada silêncio vira suspeita. Cada pessoa em comum vira potencial espião. E no meu caso, tudo isso veio com um tempero extra, um maldito bloqueio seletivo. Por que não foi só no WhatsApp? Descobri que a Chloe também me bloqueou no Instagram, no TikTok e até no Twitter, onde a gente nem interagia tanto. Mas o mais curioso era que ela não apagou as fotos comigo. Só me tirou da equação em tempo real. Como se o passado fosse digno de galeria, mas o presente tivesse que ser limpo de mim. E o mais surreal, os amigos dela continuavam me seguindo. Pior, alguns ainda curtiam meus posts. Um deles, o Jake, chegou a responder um story meu com um emoji de fogo depois que postei uma foto no topo de um morro que subi num sábado de solidão. O Jake era daqueles amigos meio satélite, estava sempre por perto nos rolês, mas nunca foi próximo de verdade. Ainda assim, isso me acendeu uma lâmpada. Cara, ela tá postando umas paradas bem enigmáticas ultimamente, ele me mandou um áudio, meio rindo. Tipo aqueles stories de indireta, saca? Quem muito se doa, uma hora seca, coração bom se cansa também. Tá bem no mood e fui ferida. Tá falando sério? Perguntei. Juro. Achei que vocês tinham brigado feio ou algo assim. Mas tu nem tá nos comentários, achei estranho. Contei o que rolou. Que ela disse que ia se desconectar e, no mesmo instante, me bloqueou em tudo. O Jake ficou em silêncio por uns segundos e depois soltou. Mano, ela tava com outro cara no bar na sexta. Eu vi. Juro por Deus que não tô querendo causar treta, mas foi estranho. Eles chegaram juntos, ficaram num canto só os dois, tipo coladinhos. Não vi beijo nem nada, mas o clima era ali. Saca? Eu senti o estômago revirar. Sexta-feira era o dia que a gente costumava pedir comida e maratonar série. Aquela sexta, em especial, eu fiquei em casa vendo vídeos no YouTube, pensando se devia ou não tentar mandar uma carta. Literalmente escrevi uma carta de verdade. Caneta, papel, tudo. Mas acabei rasgando antes de terminar. E ela? Estava no bar com outro cara. Aquilo me doeu mais do que eu gostaria de admitir. Comecei a buscar mais pistas. Reativei a conta antiga do Instagram, aquela que eu usava na faculdade e que tinha deixado pra lá. Me surpreendi ao ver que, por ali, dava pra ver todos os stories dela. E a cada story, minha cabeça doía mais. Teve um bumerangue dela com uma taça de vinho e a legenda Paz no Caos. Teve um Reels no espelho com aquele remix manjado de Lana Del Rey e filtro de glitter. Teve um vídeo num carro, rindo, com a legenda Quando a vibe encaixa e você se sente viva de novo, e a mão de alguém no volante, claramente masculina, com uma aliança no dedo. Sim. A aliança. Eu pausei aquele story 1000 vezes. Dei zoom. Tirei print. Comparei com outras fotos.
O anel não estava ali antes. E Chloe? Chloe odiava se envolver com um cara casado. Dizia que era contra tudo que acreditava. Chegou a terminar uma amizade com uma colega que ficou com um homem comprometido. Mais um pedaço da máscara caindo. Comecei a guardar tudo. Prints, áudios, conversas com amigos dela que ainda falavam comigo. Fiz uma pasta chamada Chloe.rc no meu drive pessoal. Sim, parece exagerado. Mas eu precisava entender se eu estava maluco, ou se realmente tinha caído numa manipulação emocional muito bem feita. Falei com a Becca, uma das melhores amigas dela, que por algum milagre ainda não tinha me bloqueado. Ei, tudo bem? Desculpa a invasão, mas queria entender se tá tudo certo com a Chloe. Ela sumiu e me bloqueou de tudo depois de dizer que ia se afastar um pouco. Só quero saber se tá bem. Ela demorou para responder. Mas quando respondeu, foi com um textão. Oi, Lucas. Olha, eu nem sabia que ela tinha feito isso. A Chloe falou que vocês estavam em crise e que precisava de um tempo. Mas ela não comentou nada de bloqueio. Achei estranho também. Ultimamente ela tem andado bem confusa, falando que tá tentando se reencontrar, que perdeu a identidade no relacionamento, essas coisas. Mas, sinceramente, ela nunca deu detalhes. Só vive postando frase de efeito e saindo com gente nova. Eu li e reli aquela mensagem. Perdeu a identidade no relacionamento? Como assim? Eu sempre incentivei ela a fazer o que quisesse. Sempre apoiei quando ela queria sair com as amigas, mudar o visual, tentar novos hobbies. Nunca fui controlador, nem um grude. Mas, claro, quando alguém quer sair, qualquer desculpa vira razão. A Becca ainda me mandou uma última frase, que ficou martelando na minha cabeça por dias. Eu gosto de você, Lucas. Mas acho que ela já tinha saído emocionalmente do namoro antes mesmo de terminar. Só não teve coragem de encerrar de verdade. E ali eu entendi tudo. A Chloe não tinha me bloqueado por raiva. Nem por necessidade de espaço. Ela bloqueou para evitar o confronto. Para não ter que lidar com o meu lado da história. Para não ser obrigada a explicar como foi do "eu te amo" para "tô com outro cara no bar" em menos de uma semana. Ela não queria desconectar do mundo. Queria só apagar o último rastro de consciência que ainda fazia se sentir culpada. Mas o problema é que ela esqueceu de apagar os outros rastros. Os amigos. Os stories públicos. Os prints. As falas contraditórias. As evidências que foram se acumulando, peça por peça. E pior, ela esqueceu que algumas dessas pessoas gostavam de mim. Que algumas delas sabiam que eu não era o vilão da história. Que eu fui, no máximo, o bobo da vez. O último a saber. O que amou de verdade, enquanto ela já fazia planos com outro. E é aí que começa o plano. Não por vingança cega, mas por necessidade de justiça emocional. Porque tem coisas que não dá para deixar barato. Não vou mentir, por uns dias, pensei em simplesmente seguir em frente. Apagar o número dela, desinstalar o Instagram, virar a página. Tem aquela galera do eleve-se, né? Seja maior que isso, não se rebaixe, etc. Eu tentei. Juro que tentei. Mas tinha alguma coisa entalada aqui. Aquela sensação de que eu fui não só enganado, mas descartado. De que ela quis sair como a vítima iluminada enquanto eu virava o ex-tóxico na cabeça dos outros. E pior, ela estava conseguindo. Os stories dela viraram um show de indiretas. Um circo emocional. Não peça desculpas por ser intensa demais, sou profunda demais pra gente rasa, você não perde quem te trai, você se livra. Sério? Me livra do quê, Chloe? Do cara que fazia café com leite de amêndoas porque você era intolerante à lactose? Que imprimia fotos nossas e colava na parede com aquelas luzinhas que você viu no Pinterest? Que te levou no zoológico só porque você disse que amava lontras? Beleza. Se era assim que ela queria pintar a história, eu ia devolver com a mesma tinta, mas com fatos. Comecei com o Jake. Falei com ele numa boa. Cara,
lembra daquele dia no bar? Do cara que tava com ela? Lembro sim. Por quê? Consegue descobrir quem é? Acho que sim. Tenho uns contatos. O irmão do cara que tava com ela é amigo de um colega meu. Espera aí. 3 dias depois, recebo uma DM do Jake com um print do perfil do cara. Nome: Zack Miller. Bill: Usban, Dog Dead, Amateur Musician. Sim, Usban. O cara era casado. Fiz o que qualquer pessoa ligeiramente vingativa faria, entrei no perfil da esposa. Emily Miller. Professora. Perfil cheio de fotos do casal, do cachorro deles, das viagens. Vi uma publicação do aniversário de casamento recente, 5 anos com você e ainda me sinto como no nosso primeiro date. Quase vomitei. Não costumo me meter em relacionamento alheio, mas aquilo foi demais. E a cereja do bolo? Uma foto recente do Zack num parque, com a Chloe ao fundo, desfocada, mas claramente ela. A Emily postou a foto agradecendo o dia em família. Mal sabia ela. Eu podia mandar mensagem direto para Emily. Mas isso seria seco, agressivo. E provavelmente faria com que ela duvidasse. Então fiz diferente. Criei um perfil fake. Nome de mulher, sem foto, bio genérica. E mandei uma mensagem educada. Oi, Emily. Desculpa o incômodo. Te sigo aqui há um tempo e curto muito seu conteúdo. Mas vi algo que me incomodou e achei que você merecia saber. Você conhece uma garota chamada Chloe? Ela aparece nessa foto aqui com o seu marido. Mandei o print. Depois mais um, de um story da Chloe com o Zack dirigindo. E outro, dos dois no bar. Demorou 2 dias. A Emily não respondeu, mas o perfil do Zack sumiu do Instagram. Apagado. Puf. No mesmo dia, Chloe postou um story chorando. Sem dizer o motivo, claro. Só a cara dela, borrada, com a legenda: a vida às vezes é cruel. Mas eu continuo. Cruel? Amada, você estava saindo com um cara casado e me bloqueou para não ter que encarar as consequências. Mas ainda não era o bastante. Eu queria mais. Não para machucá-la, mas para fazer ela se olhar no espelho. Queria que ela soubesse que o cara que ela tratou como lixo tinha nome, amigos, provas e voz. Foi aí que me veio a ideia: criar um arquivo público. Tipo um dossiê. Uma thread no Reddit, talvez. Mas optei por algo mais discreto, ainda. Fiz um Google Drive com todos os prints, áudios, interações, tudo. Organizado por pastas. Antes do bloqueio, prints de nossas conversas, fotos, vídeos juntos. Durante o bloqueio, stories dela ativos, prints com data, mensagens de amigos em comum dizendo que ela estava saindo normal. O outro, fotos, perfil do Zack, prints das aparições dele. Contradições, posts dela dizendo que odeia traição versus ela saindo com um homem casado. E mandei o link para 3 pessoas específicas: Becca, Jake e a prima da Chloe, que sempre me tratou com respeito. Não disse nada ofensivo. Só escrevi: não quero vingança. Só quero que a verdade não se perca. Se acharem que vale a pena confrontar, beleza. Se não, deixo aqui como registro de alguém que só queria honestidade. A Becca respondeu em 10 minutos. Lucas, meu Deus. Eu tô chocada. Nunca imaginei que ela estivesse nesse nível. Me desculpa por duvidar de você. Posso conversar com ela? Falei que sim. Que não queria briga, só transparência. Jake foi mais direto. ****. Ela vai surtar. Isso aqui é tipo FBI. A prima dela me deixou no vácuo. Mas vi, horas depois, que ela curtiu uma foto minha antiga no Instagram. Subtil, mas significativo. No dia seguinte, recebo uma mensagem da Chloe. Do número antigo. Com a foto dela ainda no perfil. Podemos conversar? Fiquei em silêncio por um tempo. Depois respondi.
Agora você quer se conectar de novo? Ela não gostou. Mandou outro texto. Eu só queria um tempo. Nunca quis te machucar. Mas você expôs minha vida para os meus amigos, Lucas. Isso foi cruel. Cruel. Lá estava a palavra de novo. Respondi na lata. Cruel foi me bloquear enquanto saía com outro. Cruel foi mentir dizendo que precisava de espaço quando, na real, só queria me apagar. Eu não te expus. Eu compartilhei provas com pessoas que você já estava manipulando. Eu só equilibrei o jogo. Ela visualizou. Ficou quase 1 hora online. Depois mandou um áudio. Eu tava confusa, ok? Eu não sabia mais o que sentia. Você era incrível, mas eu me sentia sufocada. Não por você, por mim. Por tudo. Eu fui fraca. E com o Zack, foi um erro. Juro que não sabia que ele era casado no começo. Só soube depois. E continuou mesmo assim, respondi. Silêncio. Depois, outro áudio. Eu me arrependi. Mas já estava tão no fundo, que não sabia como sair. E você sempre foi bom demais pra mim. Eu sabia que ia te machucar. Então preferi sumir. Ali eu entendi. Ela não era má. Só era fraca. Mas isso não justificava nada. A Becca me contou que teve uma conversa pesada com a Chloe. Que ela chorou, tentou inverter o jogo, disse que estava em colapso emocional. Mas que, no fim, admitiu que me bloqueou porque não teria coragem de terminar olhando para ele. Recebi outras mensagens também. Um amigo do trabalho, que conhecia a Chloe, me mandou. Cara, respeito o que você fez. A real sempre vence. E outra, de uma amiga dela que eu mal conhecia. Se serve de consolo, ela já fez isso com outro cara no passado. Você só foi o próximo. O que mais me impressionou foi como tudo veio abaixo em questão de dias. A imagem dela de fada sensata, espiritualizada, em evolução, derreteu assim que a verdade apareceu. Ela excluiu a maioria das fotos. Postou um textão no Instagram pedindo empatia com quem erra. E, depois disso, sumiu. Não sei se foi embora da cidade, se só deu um tempo real dessa vez, ou se caiu no buraco emocional que ela mesma cavou. Honestamente, não é mais meu problema. A justiça que eu precisava não era ela sofrer. Era só ela não continuar sendo vista como mártir quando, na verdade, ela foi a causadora do estrago. E agora, finalmente, eu sentia que tinha feito isso. A coisa sobre verdades é que, uma vez ditas, elas não podem ser desditas. Elas grudam. Ecoam. Corrói o verniz da versão que a pessoa criou de si mesma. E foi exatamente isso que aconteceu com a Chloe. Ela tentou colar os cacos da imagem dela nos dias seguintes. Primeiro, veio o famoso textão no Instagram, foto preta, legenda branca. Gente, eu tô passando por um momento muito difícil. Me expor nunca foi o meu objetivo. Só queria encontrar paz. Me julgar sem saber da minha dor é fácil. Todo mundo erra. Todo mundo já se confundiu emocionalmente. Só peço que não espalhem ódio. Nos comentários, metade foi de apoio automático, os fiéis do força, mana, do ninguém é perfeito. Mas a outra metade, bom, foi diferente. Ué, mas você não era a que dizia que traição era imperdoável? Me expor? E o cara que você bloqueou do nada e enganou por semanas? Chloe, sinceramente, quem tem rabo de palha não brinca com fogo. Só tá arrependida porque descobriram. Eu li tudo com um misto de pena e alívio. Porque, apesar de não ter sido eu quem apertou o botão de expor geral, o efeito foi o mesmo. E eu nem precisei gritar. A própria verdade fez o serviço. Com prints. Com datas. Com fatos. Mas o que selou de vez o destino da Chloe foi a Emily. Sim, a esposa do Zack. Uma semana depois do dossiê acidentalmente chegar até ela, a Emily fez um post direto, marcando o Zack. Coisa rara, forte, sem espaço para interpretação.
5 anos de casamento. 3 de mentira. Zack, espero que a Chloe tenha valido a pena. Porque ela te expôs. Me expôs. E agora todo mundo sabe. E se você acha que isso é vingança, não é. É só o mínimo que a verdade merece. Eu fiquei em choque. Nem precisei me meter. A Emily pegou a bandeira e liderou a marcha. E ali não tinha mais defesa. Nem textão da Chloe com cote de Clarice Lispector dava conta. O estrago estava feito. A Chloe tentou contornar. Apagou o post escuro. Sumiu do Instagram por uns dias. Depois voltou com outro discurso, o de novo ciclo. Postou uma selfie em frente a uma cachoeira. Legenda, renascendo. Quem entender, entendeu. Mas ninguém entendeu. Ou, melhor dizendo, todo mundo entendeu, mas fingiu que não. A Becca me mandou uma última mensagem. Ela tá dizendo que vai viajar, talvez sumir das redes por um tempo. Acho que a ficha caiu. Você fez certo, Lucas. O Jake foi mais direto. Parabéns, mano. Você não gritou, mas fez mais barulho do que muita gente que perde a linha. Ela ficou com medo real. Disse que se arrependeu, que pensou em excluir tudo. Disse que o Zack foi atrás dela dizendo que a vida dele acabou. E eu só pensei, mas a do Lucas estava tudo bem quebrar, né? Me senti, não vingado. Não exatamente. Me senti em paz. Não precisei difamá-la em praça pública. Só compartilhei o que era real com quem precisava saber. E deixei a consequência fazer o serviço. E claro, o universo também deu uma forcinha. Um mês depois, a loja onde a Chloe trabalhava, e onde a gente se conheceu, lançou uma nova política de contratação. Queriam só pessoas com disponibilidade integral, histórico limpo com RH e referências neutras. Boatos internos diziam que o gerente estava cansado dos dramas entre funcionários. Ela sumiu do quadro. E não fui eu quem contou nada. Mas talvez a Becca, ou até o Jake, tenham deixado escapar que ela namorava um cara casado enquanto dizia que precisava de tempo para se reencontrar. O mais irônico? A Chloe me mandou uma última mensagem. Curta. Seca. Espero que você esteja feliz. Conseguiu o que queria. Pensei em responder com algo filosófico. Uma verdade sempre aparece. Ou até uma felicidade não vem da queda do outro, mas da nossa própria libertação. Mas só deixei no vácuo. Porque o silêncio, às vezes, grita mais alto do que qualquer texto bem escrito. E, honestamente, eu estava feliz. Voltei a sair com meus amigos. Me reconectei com hobbies que tinha deixado de lado. Retomei a terapia, coisa que sempre achei que não precisava, até ver o quanto a manipulação me deixou perdido. Inclusive, foi na terapia que a ficha caiu de vez. O que mais me doía não era o fim do relacionamento. Era a forma como ele acabou. Sem explicação. Sem verdade. Sem dignidade. E agora, finalmente, eu tinha tudo isso. E lembra do morro onde tirei aquela foto? Voltei lá. Dessa vez com um amigo. Tirei outra foto, mesmo lugar. Só que, agora, com um sorrisão. Legenda? Desconectei um pouco. Agora voltei. Engraçado como a gente acha que conhece alguém, né? Você divide travesseiro, segredo, plano de viagem, playlist. Acha que tá construindo uma história a dois, quando, na real, a outra pessoa já tá ensaiando a saída de emergência há meses. No fim das contas, o que mais me marcou nessa história nem foi a traição. Foi a covardia. A Chloe não foi a primeira pessoa que partiu meu coração. Mas foi, com certeza, a que tentou apagar minha existência de maneira mais limpa, silenciosa e calculada. Não terminou. Não discutiu. Não chorou na minha frente. Só me bloqueou, como se eu fosse mais uma notificação indesejada. E tudo com um toque espiritualizado. Com frase pronta, voz mansa e carinha de é sobre mim, não sobre você.
Mas o que ela não contava era que, enquanto ela se desconectava seletivamente, o mundo continuava girando. E as pessoas ao redor viam, guardavam, comparavam. E, quando chegou a hora, contaram a verdade por mim. Acho que é isso que eu levo dessa história. Tem gente que se esconde atrás de palavras bonitas, que transforma egoísmo em autocuidado, traição em redescoberta, bloqueio em processo de cura. E tem gente, como eu fui, que acredita, que se culpa, que passa dias se perguntando onde errou, quando, na real, só estava lidando com alguém que não tem coragem de ser sincero. Hoje, olhando para trás, não sinto mais raiva. Juro. Sinto pena. Porque eu superei. Aprendi. Me reconectei, de verdade. Voltei a gostar da minha própria companhia, a sair sem checar se ela ia gostar do lugar, a ouvir música sem pensar se a letra ia lembrá-la. Já ela, bom, a Chloe pode ter sumido das redes, mudado de cidade, criado outro perfil. Pode até ter arranjado outro Zack da vida. Mas onde quer que ela vá, vai levar junto a consciência do que fez. A memória das mentiras. O medo constante de que, da próxima vez, a verdade escape mais rápido ainda. E quer saber? Que escape mesmo. Eu não desejo mal para ela. Só desejo que ela aprenda o que significa realmente se conectar com alguém. E, mais importante, o que significa terminar com alguém, sem desaparecer como notificação de app. Se você leu tudo isso até aqui e já passou por algo parecido, eu só quero te dizer uma coisa. Você não é maluco. Você não é intenso demais. E, com certeza, não é fraco por ter confiado em alguém que não merecia. Você só amou de verdade. E isso, num mundo onde tanta gente veste máscaras emocionais, ainda é a coisa mais rara e mais forte que existe. Agora, toda vez que alguém me diz preciso de um tempo para mim, eu escuto com calma. Mas também pergunto, com firmeza. Você quer tempo ou quer distância? Porque eu aprendi. E agora, eu nunca mais aceito ser bloqueado por alguém que não teve coragem de ser honesto.